Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, antes de começar a nossa aula dessa semana, queria enfatizar uma questão importante, né? Eu conto aí com a visualização de vocês do meu canal, que vocês possam dar likes lá, compartilhar, né? Indicar para os amigos e, sobretudo, gente, se inscrever lá no meu canal para dar uma força para o professor, ok? Beleza? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, o tema da nossa aula é a vulnerabilidade social. Vamos tentar entender o que esse conceito, essa ideia de vulnerabilidade quer dizer quando se trata de sociedade. Vamos lá. Então, a vulnerabilidade, né, é composta por diversos fatores aí, né, responsáveis pela, por exemplo, exclusão social. A gente sabe que dentro da sociedade tem lá em lei que ninguém deve estar à margem, excluído da sociedade. Então, a vulnerabilidade vai apontar justamente que a sociedade não está incluindo a todos, né? E de uma parcela dessa população vive, de certa forma, então, nesse estágio, né? Nesse campo de vulnerabilidade. A gente vai tentar entender um pouco melhor nessa aula de hoje, tá? Então, entre eles, podemos incluir questões históricas de raça, né? De gênero, de orientação sexual, muitas das vezes até mesmo de grupo social que faz parte. Tudo isso vai fazer com que alguns grupos dentro da sociedade seja tratado com menos importância e por vezes até tornando-se invisíveis a questão política e o próprio Estado. Então, questões como essas, alunos, fazem com que diversos cidadãos sofram com a falta de quê? De representatividade e de oportunidades. E como nesse quarto bimestre a gente está enfatizando e estudando melhor o que não é a cidadania, né? A cidadania a gente já sabe, aprendeu durante as aulas. E o que é justamente a não prática da cidadania. Com isso, né, a gente vai entender melhor o que é a vulnerabilidade. Com isso, se encontra em uma situação de desemprego, pois não tem mesmo acesso a oportunidades que outros grupos sociais possuem. Um dos principais motivos para que isso, de certa forma, aconteça é a educação precária, né? Que faz com que a vulnerabilidade social seja cíclica, ela siga um processo constante, né? E às vezes a gente não acha fim nela, ou que isso mude, ou que vai mudar um dia. Se repetindo a cada geração, ou seja, o pai tem essa vulnerabilidade, passa para o filho para o neto e por aí vai. Uma geração vai passando para a outra. Então é importante entender o que é a cidadania, o que é a prática, né, de direitos iguais para poder compreender que a vulnerabilidade social é algo que não deveria existir em sociedade, já que todos nós deveríamos, né, ter direitos iguais, né? Então é isso um pouco que a gente está pensando, né, e propondo refletir na aula de hoje. Então esse cenário é comum em países subdesenvolvidos, né? E curioso, o nosso país é subdesenvolvido, então é por isso que a gente vê muitos retratos, né, dessa vulnerabilidade. E em desenvolvimento, que normalmente enfrentam problemas políticos e socioeconômicos, né? A gente passou aí por uma crise econômica, agora estamos numa crise de questão de saúde pela Covid, né? Então a sociedade ela é assolada por vários conflitos e problemas, né? E aqueles que são vulneráveis, eles sofrem ainda mais, né? A gente vai entender um pouco melhor o que eu estou falando no decorrer da aula. É importante lembrar que a situação de vulnerabilidade social não remete necessariamente à pobreza. Não é necessariamente aquele que não tem muito dinheiro. Tem outros fatores que são também cruciais para entender a vulnerabilidade. O conceito, então, de vulnerabilidade caracteriza uma condição de fragilidade, né? Que determinado grupo está sujeito por conta de fatores citados aí acima. Mas vamos entender um pouco melhor essa vulnerabilidade na sociedade, né, brasileira. Vamos lá. Do início dos anos 2000 até 2014, o Brasil reduziu drasticamente sua taxa de pobreza. Porém, por conta da crise econômica que rondou o país, o crescimento estagnou. E o índice de vulnerabilidade social voltou a crescer, né? Aí a gente vê que não é só a questão econômica, tem outros fatores. Os números são da Fundação Getúlio Vargas, né? Que é uma, de certa forma, instituição aí idônea, né? E que sempre faz gráficos, né? E pesquisas bem pertinentes. E mostram que 23,3 milhões de pessoas, né,
entraram para a estatística no período entre 2014 e 2017. O estudo ainda indica que, com o lento crescimento econômico atual, o Brasil só voltará a atingir o seu melhor índice em 2030, ou seja, de combate à ideia da vulnerabilidade de alguns cidadãos da nossa sociedade. Aí eu trago também para essa aula, não só pontuando o resultado dessa pesquisa, mas algumas formas de como combater aí essa vulnerabilidade social. E a primeira dela vem qual? Educação de qualidade, né? A principal forma de tirar as pessoas da situação, então, de vulnerabilidade social é investindo em educação, né? Por meio dela, é possível apresentar novos horizontes, né? E a oportunidade de transformação real de vidas, né? O outro aspecto é criação de políticas contra o preconceito, porque a gente sabe que o preconceito enraizado na mentalidade das pessoas faz com que elas pratiquem violências, às vezes até mate outras pessoas, justamente por não aceitá-las do jeito que elas são. E o que é isso? É o preconceito. Então, criar políticas de tolerância e de respeito pelo outro. Ninguém é igual, né? Então a gente tem que respeitar as diferenças. É mais ou menos nesse sentido. Então, a criação de políticas contra o preconceito. Um dos motivos que levam pessoas à situação de vulnerabilidade social é o preconceito, né? Isso faz com que grupos de minorias sejam colocados à margem da sociedade, sofrendo com a desigualdade e com a discriminação violenta e até, muitas das vezes, mortes banais e brutais aí. O outro ponto, né, que eu trouxe é investimentos em esporte e cultura. Tira muita gente aí do tráfico, das drogas, né, de fazer coisas que são inadequadas para a própria natureza e a vida deles, né? Então, incentivando a cultura e o esporte pode tirar essas pessoas do caminho aí, vamos dizer assim, da marginalidade e do crime, né? Então, seria um dos suportes, né, que também traria aí e tiraria essas pessoas de estágio de vulnerabilidade social. E o outro aspecto é orientação e capacitação profissional. É o que muitos nesse estágio de vulnerabilidade social se encontram, né? Então, a dificuldade para encontrar o primeiro emprego é um dos motivos que levam as pessoas a situações de vulnerabilidade. Desemprego, né? Não ter dinheiro, não encontrar, às vezes, muitas oportunidades, porque muitas portas se fecham por não ter a capacitação profissional esperada, né? Isso porque entrar no mercado de trabalho, a gente pode pensar, é uma missão complicada, né? Quando não se tem um apoio inicial por meio de capacitação ou mesmo de uma orientação profissional. Por isso, programas de aprendizes, trainees e curso de desenvolvimento, quer seja profissional ou mesmo pessoal, podem ajudar a mudar essa realidade. Dessa forma, além de inserido no mercado de trabalho, né, o cidadão, a pessoa ali, ou o jovem, ela estará mais preparado para lidar com os desafios da vida adulta, né? Até porque ele vai ter um suporte e ele vai se sentir preparado aí como um todo, né, para viver em sociedade. Então, alunos, isso é um pouco do que a gente vai trabalhar nessa semana, a questão da vulnerabilidade social, né, e como superar, né, essa situação tão degradante em que alguns cidadãos da nossa sociedade vivem. Então, desde já, muito obrigado e até a próxima aula.